Romanos 8, do 12 ao 17, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do vosso corpo ou do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, bem com ele seremos glorificados. Meus irmãos, a nossa temática é o verso 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastor, como eu sei que sou salvo? É uma questão muito particular, muito pessoal. Eu, como pastor, suponho que todos sejam alcançados pela graça. Os que estão aqui nesse templo, irmãos nossos que nos acompanham pela internet, agora está saindo aqui, tá bom. Irmãos nossos que nos acompanham pela internet, ou outras pessoas que possam ser alcançadas por essa palavra. Então, a nossa temática essa noite é o testemunho interno do Espírito Santo. Meus irmãos, a condenação que Deus traz sobre a humanidade é pelo descumprimento à sua lei. E em Cristo Jesus, nós estamos livres dessa condenação, como diz o verso 1 que nós tratamos em outra oportunidade. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 vai explicar como o Espírito Santo aplica essa obra no nosso coração no dia a dia, nas adversidades, nos momentos cruciais. Por isso que é um capítulo tão cheio de significado para todos nós. O Espírito Santo imprime essa obra de salvação em nossos corações. O Espírito Santo a cada dia vai evidenciar que nós não estamos mais no corredor da morte. Há algum tempo atrás, por causa do movimento carismático pentecostal que eclodiu na década de 60 e perpassou as décadas, chegando até os nossos dias, nós que somos conservadores, somos, eu diria que injustamente atacados ou injuriados, porque dizem que nós não cremos na obra do Espírito Santo. E essa é uma mentira, é uma leviandade sem tamanho. Porque a reforma protestante prega justamente essa obra do Espírito Santo na vida do crente. Que nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos salvos, e essa é uma obra exclusiva dele. De modo que nós desejamos que muitas pessoas sejam alcançadas pela graça. No tempo certo, Deus vai fazer o que ele bem entender. Nossa esperança é que ele alcance, mas é uma obra particular dele. Eu posso oferecer toda a argumentação possível, toda a argumentação lógica, filosófica, histórica, teológica, mas se o Espírito Santo não agir no coração e não produzir a conversão verdadeira, será apenas convencimento. Nós já conhecemos muitas pessoas convencidas sem essa obra do Espírito Santo em seus corações, lamentavelmente. Mas o Espírito Santo evidencia que nós não estamos mais no corredor da morte. Nós podemos caminhar livres, e nesse trecho Paulo apresenta mais evidências ainda da operação do Espírito Santo na vida dos crentes. É a libertação do poder da carne. Sei que não sou mais condenado porque não vivo conduzido pelos meus desejos carnais, ou a minha carne, ou os meus impulsos pecaminosos, mas eu sou conduzido pelo Espírito da verdade. Então o objetivo desse estudo, ao final de tudo, é nos levar a indagar, a questionar o nosso estado diante de Deus. Como que nós estamos diante do nosso Senhor? Nós estamos entre aqueles contados, entre aqueles que não pesa mais nenhuma condenação, porque o Espírito Santo nos livrou desse poder da carne? Então eu quero tratar aqui primeiro uma pergunta.
não estou mais condenado? É uma pergunta. Verso 12, ser devedor à carne significa ter alguma obrigação para com ela. Carne é a nossa natureza pecaminosa. E por conta da habitação do Espírito de Cristo em nossos corações, nós não devemos mais a nossa carne. Paulo não está defendendo aqui o perfeccionismo. Perceba como essa questão da carne é muito sutil e aparece no linguajar dos crentes diante de uma situação difícil. Meus irmãos, o casamento é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o quê? Não separe o homem. Eu nunca vi um pai crente, realmente crente, uma pessoa crente, eu estou falando de crente, eu não estou falando de gente que não é crente, estou falando de gente crente, de verdade, alcançado pela graça. Seu filho, por mais rebelde que seja, por mais difícil que seja, um caráter mais duvidoso que seja, um pai crente, de verdade, não vai se voltar para esse filho e dizer, a partir de hoje você não é mais meu filho. Você não é mais meu filho, porque você faz isso, isso, isso e isso. Um pai crente não faz isso. Não faz. Mas já perceberam que quando se trata do casamento, quando as pessoas insistem na obstinação do divórcio, geralmente surge aquela frase, pastor, eu quero ser, o quê? Feliz. Eu quero felicidade. É uma pessoa devedora à carne. Ela quer saciar a própria carne. Isso é sutil dentro da igreja. Nós não percebemos. É algo que vem sorrateiramente em meu povo de Deus. Como pastor, eu posso dizer aos irmãos, incontáveis vezes eu já ouvi isso. Pastor, eu quero ser feliz. Lá vai um iludido pelo diabo e pela carne. A vida nesse mundo é uma vida difícil, extremamente difícil. Eu posso lhe afirmar que nem mesmo Bill Gates, com seus bilhões, é feliz. Nem ele. Porque a vida é difícil. E a pessoa deve tanto à carne que se entrega a uma ilusão. Mas o cristão autêntico não vive escravizado por uma determinada ou diversas práticas pecaminosas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Afirmar que é cristão e ao mesmo tempo ser escravo da mentira, da prostituição, da lascívia, da dureza de coração, do orgulho e outras práticas pecaminosas é incoerente com a palavra do Senhor. A Bíblia tem um padrão que não pode ser rebaixado por nossas indulgências ou por nossas experiências. A Bíblia não se adequa ao estilo de vida que eu queira ter. É eu que preciso me adequar ao que a Bíblia diz. E não ela se adequar ao que eu acho que é certo, ao que me é conveniente. Então nós não somos mais escravizados pelo pecado. Mas há uma observação importante. Nós estamos sujeitos às tentações. Somos tentados o tempo todo, o dia todo. Em meu coração, carrego essas ebulições, ou uma ebulição de paixões, desejos, vontades e emoções que são conflitantes, que muitas vezes são atiçadas a cada momento pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que toco, por pessoas com quem eu converso, ou porque simplesmente aguçam os meus sentidos. Tudo isso faz com que o nosso coração, muitas vezes, se remexa inquieto, como o mar está revolto e lançando lama para todo lado. Uma coisa é sentirmos a força da tentação em nós, mas outra bem diferente é obedecer, é estar escravizado a essas paixões. Martinho Lutero, grande deflagrador da Reforma Protestante no século XVI, ele disse uma famosa frase: não posso impedir que um passarinho pouse em minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça o ninho. Martinho cunhou essa frase justamente no que diz respeito à tentação. Nós não podemos impedir que a tentação chegue, que o passarinho chegue e pouse, mas nós podemos impedir que se instale e produza estragos no nosso coração. Pelo Espírito, eu mortifico os feitos da carne. E no verso 14, pela primeira vez nessa epístola, Paulo se dirige aos crentes como filhos de Deus.
Daí em diante ele vai repetir isso. Isso aponta para a verdadeira identidade que nós temos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e o nosso maior objetivo de vida é parecermos mais com Cristo, no seu caráter, na sua conduta, no seu procedimento, nas suas reações, o que Cristo faria nessa situação. Todos nós, indistintivamente, seja homem, mulher, criança, jovem, adolescente, o nosso maior objetivo de vida deve ser parecer com Jesus. Sermos guiados equivale a mortificar essas práticas do corpo, como diz o verso 14. Esse guiar não é somente nas decisões particulares ou específicas, mas o guiar que Paulo está falando aqui é na luta contra a carne, contra os desejos do coração. Eu quero destacar aqui, por fim, essa expressão do verso 15, que Paulo coloca Abba, Pai. Está muito relacionada à adoção daqueles dias, que era parecida com a adoção dos nossos dias. Um cidadão romano poderia adotar uma criança e atribuir a ela o seu nome, dar a ela os seus bens como herança, enfim, tratar como um filho biológico, como acontece nos nossos dias. O Espírito Santo aqui nos lembra que nós somos queridos e amados por Deus. Nós somos queridos e amados pelo Senhor. Por isso nós podemos nos dirigir a Ele e clamar, Abba, Pai. E esse clamar é o mesmo que gritar, suplicar e dirigir-se a Deus com implorando a Ele o seu favor. Semelhante a uma criança que está passando por um aperto, por um perigo, e chama pelo seu pai, e chama pela sua mãe. E obviamente que seu pai e sua mãe vão se dirigir a essa criança em socorro, com muito cuidado, com muito carinho, procurando saber o que está acontecendo ali. Nós não recebemos o espírito de escravidão, ele fala aí no verso 15, para nos reconduzir ao temor antigo. O homem religioso se sente escravo desse Deus, então ele tem apenas medo de Deus. Isso é o homem religioso. Seu relacionamento com Deus não é marcado pela intimidade de um filho para com o pai, mas é uma relação de escravo e patrão, de escravo e senhor, de empregado e patrão. E a pergunta é a seguinte: como que nós vemos a Deus? Será que nós vemos a Deus como esse pai amoroso e que nos quer bem? Ou nós vemos a Deus em algumas circunstâncias como um tirano? Que não respeita os nossos limites, os nossos sentimentos, a nossa condição, com as provações que muitas vezes chegam diante de nós. O Espírito Santo, sem dúvida alguma, tem nos ajudado nas tentações, tem nos guiado e tem impulsionado os nossos corações a esse Pai amoroso. Eu volto ao início do estudo. Como eu sei que sou salvo? O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Na teologia joanina, João elenca 3 fundamentos ou 3 bases que você pode se apoiar e dizer: se eu pratico isso, eu sou salvo. O primeiro fundamento que João coloca é cremos no Cristo ressurreto. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia de sua morte? Você crê nisso, é um pilar de que você é salvo. Segundo, o pecado não é um hábito de vida. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que defraudava seu próximo, não defraude mais. Então o pecado é um acidente. É um pilar também de que você é salvo. Terceiro, amar aos irmãos. Amar aos irmãos. João trabalha muito isso, tanto que ele é chamado de teólogo do amor. Mas Paulo aqui está dizendo que nós somos salvos principalmente quando o Espírito Santo infunde em nossas almas a segurança de que nós pertencemos a Deus. Ele nos sustenta, esse Espírito, e nos faz continuar sem perder a esperança e sem retroceder, sem voltar atrás. Provações todos têm, até o Bill Gates. A questão é como que eu enfrento essas provações. Quando temos uma perda
de um ente querido, seja um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge, a perda de um emprego que tanto se estimava, a falência de uma empresa, a ocorrência de um acidente, algo que nós não programamos, uma doença terminal, quando a saúde está em colapso. Parece que às vezes a saúde vai complicando e a gente vai perdendo as opções de tratamento. Às vezes tem a opção da cirurgia, que é promissora, daqui a pouco não pode mais fazer cirurgia, são tratamentos paliativos, e pode chegar um dia que o médico lhe diga, não tem cura. Medicina encerra aqui. São sofrimentos sem conta. E tudo vai parecer muito ruim ao nosso derredor. Não vai parecer, vai estar realmente muito ruim. Mas nós sabemos que somos crentes nessas situações, quando lá no fundo da nossa alma, isso é muito particular, é muito pessoal, quando no fundo da nossa alma o Espírito Santo está falando, tu é meu. Tu é meu. Mesmo no vale do sofrimento, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E veja que esse trecho que nós falamos hoje à noite aqui precede a um trecho que vai falar sobre dos sofrimentos do presente e as glórias do porvir. É o título que aparece aí na sequência do verso 17. Paulo está preparando seus leitores para essas adversidades que esperam os crentes, todos os crentes. E eu quero concluir, meus irmãos. Como que essas verdades se aplicam ao nosso viver diário? Deus não apenas nos justifica, perdoa e nos recebe como filhos, mas deseja que saibamos e vivamos essas verdades gloriosas no nosso dia a dia. Um crente que está seguro da sua redenção, pelas razões corretas, é um cristão forte, mesmo sendo fraco. A força dele estará nisso. Sua confiança em Deus é sólida e estável. É um crente resiliente e persevera em meio às dificuldades. E não retrocede. Aí nós vamos conseguir entender um pouco o que leva crentes a morrerem por Jesus até em nossos dias. Aí nós vamos entender um pouco qual era o espírito que tomava conta daqueles cristãos da igreja primitiva que os levavam à luta, ao embate por causa da fé. Pedro, quando liberado da prisão, disseram, olha, é o seguinte, está liberado, mas tem uma condição, não fale mais desse nome, cesse de falar desse nome. A resposta de Pedro é imediata. Pedro diz, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eu fui testemunha ocular, eu não posso deixar de falar. Mais à frente, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, era um pastor que tinha muitos filhos. Naquele tempo não tinha essa questão de anticoncepcional, tinha muitos filhos. E quando John Bunyan estava preso por pregar o evangelho e trazer tumulto na cidade, o juiz que foi tratar sobre o habeas corpus desse pastor, disse a John Bunyan o seguinte, reverendo, o senhor tem filhos pequenos em casa, eu tenho uma esposa em casa, eu vou liberar o senhor, aqui na prisão é frio, o senhor pode pegar uma doença, o senhor pode morrer, o senhor é jovem, tem a sua família para cuidar, vou liberar o senhor, não fica mais gerando tumulto na cidade, não fica mais. John Bunyan disse, olha, se você me liberar agora, lá fora eu já vou falar de Jesus. Já vou falar do Senhor. Eu não posso deixar de falar sobre Ele. Você fica pensando, o que impulsionava esses homens a viverem assim? O Espírito Santo trabalhando em seus corações. Mesmo em meio a provações intensas, eles conseguiram perseverar. É possível viver assim em nossos dias, mas quando os crentes, de maneira geral, negligenciam os meios de graça, quais sejam oração, leitura das Escrituras, congregar com os irmãos, e esses crentes trocam esses meios de graça pelo urgente, e urgente tem em todo momento, muitos desses crentes, em dados momentos da sua trajetória, por estarem distantes dos meios de graça, ou não praticando os meios de graça, exercitando os meios de graça, muitos desses crentes vão indagar em certos momentos, será que Deus existe?
Será que Deus existe? Tem muito crente vivendo um ateísmo prático, porque não querem orar mais, não querem buscar a Deus, não querem ler a Bíblia, não querem conhecer mais o Senhor, não querem amar os seus irmãos, não querem pagar o preço da vida em comunidade, que é um preço alto que a gente paga. Você tem que abrir mão, você tem que amar os irmãos, como eu falei domingo, você tem que amar até o chato. Tem que amar. Faz parte. Não tem escolha. E muitos não querem. Agora, nesse tempo de pandemia, com as transmissões ao vivo, não na nossa igreja, mas eu tenho conversado com diversos pastores, parte da membresia dessas igrejas está em casa, acompanhando a igreja pela internet. É mais tranquilo. Não é por causa da pandemia, é porque é mais tranquilo mesmo. Irmãos, isso não é cristianismo. Vão viver o ateísmo prático. A certeza da salvação pode ser afetada por um pecado não tratado. A certeza da salvação pode ser abalada por causa de um intenso e inexplicável sofrimento. Quando nós olhamos a vida de Jó, Jó passou por uma crise muito intensa. Jó questionou por que caiu no desfavor de Deus, porque em seu entendimento ele fazia tudo que Deus requeria dele. Ele era um homem zeloso, de boas obras. E meus irmãos, a vida de muitos pode estar assim, orando e buscando a Deus como nunca, mas nada acontece conforme as expectativas. Mas o fato é que orar e buscar a Deus como nunca vai trabalhar os nossos corações. Certamente você já passou por experiências assim. Uma intensa crise se instala na sua vida, vem uma tempestade, você fica assustado, você fica com medo, fica desajustado, desorganizado. Aí você ora a Deus, ora. Quando você termina a sua oração, nada mudou, a tempestade continua. Mas o seu coração mudou. A sua disposição para enfrentar aquela adversidade mudou. É isso que é cristianismo. Cristianismo bíblico. Então, irmãos, que Deus possa nos ajudar em meio a situações difíceis, termos essa convicção. Tudo nessa vida vai passar. Nós estamos aqui de passagem. Eu estou como pastor de passagem na igreja, um dia eu vou embora. Os irmãos como crentes estão de passagem aqui na igreja, um dia vão embora. Nada nesse mundo é eterno. Mas existe uma coisa que é eterna. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o maior tesouro que nós vamos levar. Se nós caminharmos assim, eu tenho certeza que mesmo que a adversidade se abata sobre nós, nós não vamos questionar se somos crentes, nós não vamos questionar se Deus nos ama. Nós não vamos cair nesses questionamentos, porque nós sabemos quem somos e nós sabemos em quem temos crido. Quando nós olhamos para a cruz, para o que o Senhor Jesus fez por nós, quando nós olhamos para o nosso Redentor ensanguentado naquela cruz, as nossas convicções são realçadas. Nós ganhamos força para passar por qualquer adversidade. Então que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. Nós vamos continuar falando sobre esse Espírito Santo nos próximos estudos. Os próximos versículos, os desdobramentos desse capítulo vai falando dessa ação do Espírito Santo na vida do crente. Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós vamos